Olá, muito bom dia. Está começando ao vivo o Boletim Câmara desta quinta-feira, dia 10 de outubro de 2024. Confira agora o que vai ser destaque nessa edição. Câmara vai discutir orçamento municipal de 2025 em 4 audiências. Lula sanciona lei para ampliar produção de combustíveis sustentáveis. Investimentos no enfrentamento à dengue chegam a 2,5 bilhões em 2024. Concurso dos Correios tem inscrições abertas e vagas para cidades do Vale do Paraíba. Lixo plástico vindo da África polui praias brasileiras. Essas e mais notícias no Boletim Câmara que começa agora. O Orçamento Municipal de 2025 será discutido em 4 audiências na Câmara. As informações com o nosso repórter Lincoln Santiago. Se você estiver interessado em discutir como será usado o dinheiro que Taubaté arrecada, sua chance é agora. A Câmara Municipal recebe a Prefeitura para discutir o orçamento municipal entre 30 de outubro e 6 de novembro. O evento acontece no plenário da Câmara e você pode usar a tribuna para esclarecer perguntas, dúvidas ou sugestões. Anote os dias e horários. Quarta-feira, 30 de outubro, a partir das 6 horas da tarde, serão apresentadas as informações das Secretarias de Fazenda, Esporte, Obras, Serviços Públicos, Educação e Cultura. Na sexta-feira, 1º de novembro, às 9 horas da manhã, será a vez da Câmara, do Instituto de Previdência do Município, o IPMT, da Universidade de Taubaté, a Unital, e fundações universitárias. A Prefeitura retorna na segunda-feira, dia 4, a partir das 6 horas da noite, com as Secretarias de Saúde, Inclusão Social, Segurança, Meio Ambiente e Mobilidade Urbana. As apresentações se encerram na quarta-feira, dia 6, a partir das 2 horas da tarde, com as Secretarias de Gabinete, Governo, Planejamento Urbano, Inovação e Turismo, Habitação e de Administração, além da Procuradoria-Geral. Participe você também dessa discussão e ajude a decidir o futuro da sua cidade. Você pode consultar o projeto de lei do orçamento no site da Câmara Municipal, em Atividades Legislativas, e depois clique em Processo Legislativo. Seguimos o nosso boletim com as informações sobre o trânsito para você que vai utilizar as principais rodovias que cortam a nossa cidade. Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido Serra da Mantiqueira, está com movimento constante em toda a estrada, mas sem lentidão ou congestionamento. A estrada está um pouco úmida e sem neblina. Rodovia Oswaldo Cruz, sentido Litoral Norte, tem movimento mais intenso na entrada e saída de Taubaté e de Ubatuba. Atenção com a estrada molhada, mantenha sempre a distância segura do carro à frente e respeite a velocidade. Essas informações são do DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem. Já a rodovia Presidente Dutra tem 3 pontos de lentidão. O primeiro deles em Taubaté, no quilômetro 106, em razão do excesso de veículos na pista. Depois, temos 2 registros de acidente de trânsito em São José dos Campos. O primeiro deles no quilômetro 144 e outro no quilômetro 138, com efeitos que se estendem até o quilômetro 146. Ou seja, congestionamento e acúmulo de veículos em razão dos acidentes. Cuidado aí com a curiosidade e muita atenção nesses trechos da via. Nós temos imagens também ao vivo da rodovia Presidente Dutra. Esse é o quilômetro 110, altura de Taubaté. A gente já identifica aqui o trânsito que vai sentido ao Rio de Janeiro, portanto, sentido Aparecida, é bem lento, apresenta aí um pouco de congestionamento e a presença de muitos romeiros na estrada. Então, atenção redobrada do motorista, respeite aí a vida dos romeiros, com calma e tranquilidade, todo mundo chega em segurança ao seu destino. Essas informações e as imagens são da CCR Nova Dutra, a empresa que administra a rodovia. O Dia do Professor será comemorado na quinta-feira da semana que vem. Confira a agenda da Câmara Municipal com a estagiária Isabela Vieira.
A Câmara de Taubaté comemora o Dia do Professor na quinta-feira, dia 17, às 2h30 da tarde. Serão homenageados os professores Beatriz Maria Miné Vanzella, Edson Trajano Vieira, Fabiano Timóteo de Andrade e Márcia Rangel Nunes. A saudação oficial será apresentada pela vereadora Elisa Representa Taubaté. No mesmo dia, serão conhecidos os finalistas e o vencedor do Diploma Educador Taubatiano. Ainda durante a semana, a Câmara realiza a sessão ordinária na terça-feira, a partir das 2h da tarde, com a discussão de requerimentos e moções, votação de projetos de lei e a palavra dos vereadores para encerrar os trabalhos. Além das atividades no plenário, você é convidado a acompanhar a programação da TV Câmara Taubaté. Diariamente, o Boletim Câmara vai ao ar ao vivo a partir das 9h30 com Ana Laura Costa. O Mix da TV, com Josivaldo Oliveira, é exibido de segunda a sexta a partir das 2h da tarde, exceto terça, quando vai ao ar mais cedo, às 1h30 da tarde. O apresentador Miguel Cáter e seus convidados falam sobre esportes no Jogo Franco na segunda-feira, às 5h da tarde, e sobre temas de interesse geral no Conexão Popular na quarta-feira, também às 5h. Obrigada, Isabela, pelas informações. E olha, em dias de audiência e também de sessão, pode ser que a nossa programação tenha alguma mudança. Então, fique sintonizado na TV Câmara Taubaté para você ficar por dentro aí de tudo que acontece aqui na nossa cidade. O presidente da República sancionou a lei para ampliar a produção de combustíveis sustentáveis. Quem traz mais informações para nós é o repórter Lucas Levin. A Lei Combustível do Futuro, que foi sancionada pelo presidente Lula, incentiva a produção e uso de combustíveis sustentáveis, cria programas nacionais de diesel verde, de combustível sustentável para aviação e de biometano, além de aumentar a mistura de etanol e de biodiesel. De acordo com o texto, a margem de mistura de etanol à gasolina passará a ser de 22% a 35%. Atualmente, a mistura pode chegar a 27,5%, sendo no mínimo 18% de etanol. Isso vai expandir a produção nacional, que hoje é de 35 bilhões de litros, para 50 bilhões de litros por ano. O Programa Nacional de Diesel Verde prevê que o Conselho Nacional de Política Energética estabeleça, a cada ano, a quantidade mínima em volume de diesel verde a ser adicionado ao diesel de origem fóssil. Além disso, também cria o Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação, que estabelece metas de redução na emissão de gases do efeito estufa em voos domésticos. E também o Programa Nacional de Descarbonização do Produtor e Importador de Gás Natural e de Incentivo ao Biometano, que tem como objetivo estimular pesquisa, produção, comercialização e uso de biometano e de biogás na matriz energética brasileira. Obrigada, Lucas. E a nova lei também institui o marco regulatório para a captura e a estocagem de carbono e destrava investimentos que somam 260 bilhões de reais. A ideia do governo é criar oportunidades que aliam desenvolvimento econômico com geração de empregos e respeito ao meio ambiente. David Baker, Denis Hassabis e John Jumper são os ganhadores do Prêmio Nobel 2024 em Química, anunciou a Academia Real das Ciências da Suécia nesta quarta-feira. Baker e Jumper são americanos. Já Hassabis, que ajudou a fundar a empresa de pesquisa em inteligência artificial, que mais tarde se transformou no Google DeepMind, é britânico. Eles vão dividir o prêmio, que totaliza 11 milhões de coroas suecas, o que representa cerca de 5 milhões e 800 mil reais. Eles levam o Nobel desse ano por decifrarem os segredos das proteínas, que são moléculas fundamentais para as nossas células e, consequentemente, para a vida, por meio da inteligência artificial e também da computação. Na última terça-feira, o Nobel de Física também premiou pesquisas sobre aprendizado de máquina e redes neurais artificiais, estudos fundamentais para o desenvolvimento da inteligência artificial. E para enfrentar o aumento recorde de casos de dengue no Brasil, o Ministério da Saúde já investiu mais de 2,5 bilhões de reais em 2024. A repórter Tânia Vinhas traz as informações divulgadas pela agência Gov. O Brasil bateu o recorde histórico de casos de dengue neste ano. Foram mais de 6,5 milhões de pessoas infectadas.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, isso representa 80% dos casos de dengue registrados em todo o mundo. Cerca de 580 municípios decretaram situação de emergência em saúde pública por arboviroses e os mais de 2,5 bilhões de reais em recursos estão sendo utilizados por estados, municípios e Distrito Federal para reforçar as ações de vigilância e melhorar o atendimento médico à população. A verba foi aplicada de várias maneiras, como 130 milhões de reais para a compra de inseticidas e biolarvicidas, 500 milhões para as vacinas e 50 milhões para investir em novas tecnologias de combate. No caso da vacina contra a dengue, 1.921 municípios já receberam, somados, 6,5 milhões de doses, suficientes para vacinar 3,2 milhões de crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Para 2025, o Ministério da Saúde já contratou mais 9,5 milhões de doses. E para quem acha que é pouco, essa é a capacidade máxima de fornecimento do único produtor mundial da vacina. E para ajudar os entes federativos a custar os salários de agentes de combate às endemias, até setembro deste ano já foi destinado mais de 1,6 bilhão de reais. Entre as ações em implementação em 2024 está a ampliação do acesso à rede de atendimento, evitando mortes por dengue. Em municípios onde o número de casos aumentar, o Ministério da Saúde poderá sugerir a extensão do horário de funcionamento das UPAs e UBSs, além de organizar salas para hidratação dos pacientes com quadros mais graves. O secretário adjunto de Vigilância em Saúde e Ambiente, Rivaldo Venâncio, ressalta que os desafios vão além dos aspectos epidemiológicos e logísticos. Ele reforça que a participação ativa da população é fundamental para o sucesso das estratégias de controle do mosquito, uma vez que ele se prolifera em ambientes domésticos. Em suas palavras, estados e municípios, sozinhos, não conseguirão reduzir o impacto das arboviroses. A mudança de comportamento da população, cuidando melhor do ambiente ao seu redor, é essencial. Volto com vocês. Obrigada, Tânia. E o Ministério da Saúde alerta que a forma mais eficaz de prevenir a dengue continua sendo aquilo que a gente já sabe, que é a eliminação dos focos do mosquito. São medidas simples, como tampar as caixas d'água, limpar ralos e pias, cobrir potes de água de animais e também evitar o acúmulo de lixo. Essas medidas são fundamentais para impedir a proliferação do vetor. E você, faz a vistoria de tempos em tempos na sua casa? Verifica o seu quintal, vasos de plantas e ralos? Uma coisa é certa, nós não podemos deixar para eliminar os possíveis focos de dengue somente nos períodos críticos. Nós temos que criar esse hábito e assim, na época de chuvas, de proliferação do mosquito da dengue, nós estaremos preparados para combater o mosquito transmissor. Participe conosco aqui do nosso Boletim Câmara e compartilhe conosco quais são as suas ações contra a dengue aí na sua casa. O nosso WhatsApp para contato é o 3625-9525. É esse número que aparece aqui na tela para você. E agora nós vamos falar sobre saúde. Jenna Fischer, que é atriz do seriado The Office, revelou em uma rede social o diagnóstico de câncer de mama. A intérprete da personagem Pam Beesly explicou que começou o tratamento em dezembro de 2023 e que hoje está livre do câncer. Ela relatou que precisou passar por cirurgia e ciclos de quimioterapia e de radioterapia. A atriz explicou também que o câncer foi descoberto em um exame de rotina realizado em outubro de 2023. Depois de testes, Jenna foi diagnosticada com câncer de mama no estágio 1. Ela disse que, felizmente, seu câncer foi identificado precocemente, mas que o tumor era agressivo, então foram necessários vários tratamentos. Na postagem, Jenna contou que seu cabelo caiu e ela usou peruca durante todo esse período. Ela completou ainda que muitas pessoas não sabiam nem que ela estava em tratamento. A atriz explicou que ela segue em tratamento e sendo monitorada e pediu que as seguidoras façam os exames. Ela acrescentou que se não tivesse realizados os exames a tempo, o tumor teria se espalhado. Então eu quero aproveitar essa notícia para lembrar você que nos acompanha que nós estamos no Outubro Rosa, que é o mês de conscientização sobre o câncer de mama.
Para você que é mulher, lembre-se de fazer o autoexame e também de se cuidar. Visite um médico, faça o acompanhamento da sua saúde. E para você que é homem, mas também é marido, pai, filho, irmão, sobrinho, reforce esse cuidado com a mulher que você ama e com quem você se preocupa. O câncer de mama ocupa a primeira posição em mortalidade por câncer entre as mulheres no Brasil. O diagnóstico precoce é uma das formas mais eficazes de combater essa doença. Os Correios publicaram nesta quarta-feira o edital de 2 concursos para selecionar profissionais de nível superior e médio, totalizando 3.551 vagas imediatas. Quem traz informações para nós é o repórter Lucas Levin. Os Correios abriram inscrições para concurso público com 3.099 vagas de início imediato disponíveis, sendo 16 reservadas para cidades da nossa região. Os salários oferecidos começam em R$ 2.429,26 para o cargo de agente de Correios, também conhecido como carteiro, e pode chegar até R$ 10.302 para cargos de nível superior. As inscrições devem ser realizadas pela internet no site www.ibfc.org.br até o dia 28 de outubro. No momento da inscrição, o candidato deve optar por uma localidade para trabalho e cidade de realização de prova, conforme as opções apresentadas nos anexos do edital. A taxa de inscrição para o cargo de agente de Correios é R$ 39,80 e para os cargos de nível superior custa R$ 42. As provas objetivas estão previstas para serem aplicadas no dia 15 de dezembro e serão realizadas em Aparecida, Campos do Jordão, Caraguatatuba, Guaratinguetá, São José dos Campos e São Sebastião. Obrigada, Lucas, por divulgar para a gente essa oportunidade. Os candidatos aprovados terão carga horária de 44 horas semanais e, além do salário, tem benefícios também, como vale alimentação, vale transporte, auxílio creche ou auxílio babá, plano de previdência complementar e também plano de saúde. Mais informações e também o edital completo podem ser acessados no site. E eu vou passar para você agora. É o ibfc.org.br. E agora seguimos com as manchetes dos principais jornais da nossa região e do Brasil. Jornal Vale destaca: o Supremo Tribunal Federal inicia amanhã o julgamento de mais um recurso da Prefeitura no processo em que o Tribunal de Justiça considerou inconstitucional o trecho da legislação municipal que dispensa o controle de jornada de trabalho dos servidores comissionados e dos auditores fiscais de tributos. No cenário nacional, a Folha de São Paulo destaca: ataques entre candidatos protagonizam a eleição sem avalanche de posts contra as urnas. Em São Paulo, a campanha foi agressiva e marcada por direitos de resposta. Desinformação sobre o processo eleitoral circula, mas perde destaque. O destaque do portal CNN Brasil: 56% das famílias brasileiras pagam mesada para os filhos, mostra uma pesquisa. Maior parte dos entrevistados pontua que essa ação contribui para a consciência sobre dinheiro. E, por fim, o portal R7 News traz como destaque: 4 a cada 10 crianças de até 6 anos se afastam de creches por falta de saneamento. Estudo aponta que o impacto da falta de esgoto adequado afeta mais a primeira infância do que outras fases da vida. Um estudo da Universidade Federal do Ceará identificou lixo plástico internacional nas praias do Nordeste. A repórter Tânia Vinhas volta ao nosso boletim agora para contar melhor sobre essa história. Como se não bastasse o próprio lixo brasileiro poluindo as nossas praias, agora temos que lidar com o lixo importado. Pois é, segundo pesquisadores da Universidade Federal do Ceará, as praias do Nordeste estão recebendo resíduos plásticos que não são daqui, mas principalmente do outro lado do oceano, lá da África. Refrigerante Festa Cola, suco de manga Zeste e água mineral Swista não são bebidas comercializadas no Brasil.
mas qualquer turista pode topar com garrafas e tampinhas desses produtos nas areias de alguns dos destinos turísticos mais procurados do país. O material foi encontrado em Jericoacoara, Porto das Dunas e Praia do Futuro, no Ceará, e em praias de João Pessoa, na Paraíba, em Tamandaré, Pernambuco, e na Praia do Sueste, em Fernando de Noronha. A pesquisa foi desenvolvida pelo projeto Detetive do Plástico, do Instituto de Ciências do Mar, em parceria com outras organizações. Foram encontrados plásticos derivados de 31 marcas de empresas de 7 países africanos. O estudo revelou que, de todo o material recolhido em 2022 e analisado pelos pesquisadores ano passado, 78,5% vinha da África, quase 16% do Brasil e os outros cerca de 6% de locais como Índia, Emirados Árabes Unidos, China, Itália e Alemanha. Do lixo vindo da África, 90% tinha como origem a República Democrática do Congo, 3,6% da Angola e 2,6% da Costa do Marfim. Segundo o professor Tommaso de Arizo, responsável pelo projeto, a maioria do material vindo da África não é fácil de reciclar. Mas, antes de sairmos apontando dedos por aí, o professor lembra que a poluição por plástico não é um problema exclusivo de lá, e que o Brasil, com os plásticos que não manejamos corretamente, também pode estar exportando lixo até o Caribe e os Estados Unidos. Considerando que o Brasil é o maior fabricante de plástico da América Latina, com cerca de 7 milhões de toneladas produzidas por ano, não estamos com moral para julgar ninguém. Volto com vocês aí no estúdio. Realmente esse é um problema global, né, Tânia? Todos nós temos a nossa parcela de responsabilidade. E de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, cerca de 85% do lixo marinho do mundo todo é composto por plástico. Dados da Organização Internacional Oceana estimam que 15 bilhões de quilos de plástico chegam aos oceanos todos os anos, o que equivale a quase 2 caminhões de lixo despejados por minuto. E nós podemos contribuir para a diminuição desse problema, como, por exemplo, substituir os copinhos de plástico por garrafas ou até mesmo canecas no nosso dia a dia. E agora nós vamos para a previsão do tempo. As informações são do nosso estagiário Murilo Henrique. Nessa quinta-feira, Taubaté vai ter um dia com o céu nublado. A possibilidade de chuva é de 90%. As temperaturas variam entre 18 e 27 graus. Os ventos podem chegar a 13 km por hora e a umidade do ar a 63%. A qualidade do ar é satisfatória e o índice de raios UV é extremo. O sol se põe às 6h04 da tarde. As informações são da Climatempo Meteorologia. Obrigada pelas informações, Murilo. E como eu falei na segunda-feira, essa semana seria bastante intensa quanto ao nosso clima, né? Nós tivemos dias extremamente quentes, como na terça-feira, que os termômetros bateram aí os 36 graus. E hoje temos chuva e um alívio aí para a nossa saúde em razão do aumento da umidade do ar. Agora sim, a umidade atinge o mínimo recomendado pela Organização Mundial de Saúde, ficando entre 60% e 92%. E agora nós seguimos com o nosso especial Eleições. Homem, branco, casado e com ensino superior. Esse é o perfil mais comum dos 5.471 prefeitos eleitos em primeiro turno no nosso país. Desse total, apenas 724 são mulheres, o que representa 13,2%. O número mostra um pequeno avanço em relação às últimas eleições municipais, quando as mulheres chegaram a 651 prefeituras no primeiro turno, o que representou 12% dos eleitos. É um crescimento de 1,2% na representatividade feminina. Neste ano, a maior parte dos eleitos estava na faixa etária de 40 a 49 anos, seguida por aqueles entre 50 e 59 anos. A maioria dos novos chefes do Executivo Municipal tem ensino superior completo, seguido por quem tem ensino médio.
Quando a análise é sobre a raça dos candidatos mais votados, houve pouca mudança em relação às últimas eleições municipais. Este ano, quase 66% dos eleitos são brancos, seguidos por 33,6% de pardos e pretos. Em 2020, 67% eram brancos. Entre os eleitos, 71% se declaram casados e 19% solteiros. A França vai usar 120 milhões de euros para acabar com 4% da área de produção de vinho no país. A decisão foi anunciada pelo Ministério Francês da Agricultura. O setor enfrenta uma grave crise causada principalmente pela redução do consumo do produto. Por isso, o governo francês quer diminuir a oferta de vinho para que, mesmo com menos gente comprando, o preço não diminua. O país é o principal produtor de vinho do mundo e, em 2023, contava com 789 mil hectares destinados à sua produção. Com esse novo incentivo, o governo vai oferecer 4 mil euros, que é cerca de 23 mil reais no valor atual, por hectare destruído para cada produtor que topar implementar essa medida. Os dois motivos que ocasionaram a diminuição do consumo da bebida são, em primeiro lugar, uma mudança de hábito, principalmente entre os jovens que têm bebido menos vinho. O outro motivo é a queda nas exportações. O volume de vinho exportado pela França caiu 10% em 2023 em comparação ao ano anterior, de acordo com um levantamento feito pela Rádio Francesa de Notícias. Isso acontece principalmente porque a China está comprando menos vinho francês. Segundo a pesquisa, o gigante asiático agora produz o seu próprio vinho e tem importado de outros países, como a Espanha e a Itália. E para você que ficou conosco até aqui, eu agradeço a sua companhia. Essa foi a nossa edição ao vivo desta quinta-feira, dia 10 de outubro de 2024. Eu retorno amanhã com mais notícias para você aqui na TV Câmara Taubaté. Tenham todos um excelente dia e até mais.